Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março, e eu, Fausto Oliveira, começo o Desenvolve Notícias de hoje sem ter publicado o Desenvolve Notícias de ontem, em razão do fato de que eu passei o dia inteiro esperando a decisão do Copom. Quando saiu, afinal, a decisão do Copom de aumento da taxa de juros em 0,75%, eu tinha uma entrevista marcada que eu publicarei logo mais a respeito de um livro do Fábio Terra com a Larissa Naves chamado Selic, o Mercado Brasileiro de Dívida Pública, né, que vai sair hoje à noite aqui no canal. E depois fiz a minha participação mensal no canal da TV Jovens Cronistas já falando sobre juros. E afinal, o dia terminou e eu acabei não podendo gravar o Desenvolve Notícias de ontem, então gravo agora de manhã para trazer para você a minha opinião. Na verdade, uma constatação mais do que opinião a respeito desse descalabro, dessa atitude completamente equivocada do Comitê de Política Monetária de fazer um aumento da taxa básica de juros do Brasil numa proporção completamente equivocada também, para pior, porque por mais que a gente sabia que poderia haver um aumento, ninguém, ou pouquíssimos, esperavam um aumento dessa proporção, botar mais 0,75%. Na verdade, bom, e a comunicação que foi enviada pelo Banco Central após a reunião já estabelece um roteiro futuro de novas subidas da taxa de juros para o ano de 2021 e sinaliza explicitamente que até o final do ano a taxa de juros deverá estar em 4,5%. Portanto, você que tem acompanhado o Desenvolve Notícias, aqui eu sempre tenho falado desse assunto, deve estar percebendo que aconteceu aquilo que eu previa que fosse acontecer. Eu venho narrando a cada vídeo que trato desse tema aqui no Desenvolve Notícias como o mercado financeiro exerceu uma pressão completamente indevida sobre o Banco Central. Foram artigos de jornal, foram entrevistas, foi a criação de um termo chamado normalização monetária, ou seja, dizendo que os juros a 2% da taxa básica estavam anormais, então era preciso normalizar. Desconsiderando a realidade da economia por completo, desconsiderando o fato de que a nossa economia está deprimida, desconsiderando que o PIB caiu 4,1%, desconsiderando a lentidão da vacinação da população, desconsiderando a histerese do mercado de trabalho, que vem a ser o quê? Vem a ser o desemprego crônico prolongado em níveis elevados, que incapacita grande parte da força de trabalho para retornar ao mercado de trabalho quando a economia melhorar. O que significa que, como resultado da histerese do mercado de trabalho, a taxa de desemprego natural sobe. O que é a taxa de desemprego natural? Significa aquela taxa de desemprego abaixo da qual a economia não deve trabalhar. Correto? Pleno emprego, ele nunca é um emprego de 0%. Porque se todos ganham salários e todos estão trabalhando, significa, portanto, que a oferta vai ficar menor do que a demanda. Então, se você tem uma situação como essa, você tem inflação de demanda. O problema é o seguinte, você tem que ter uma taxa de desemprego natural baixa, de 2%, 3%. O que significa, então, que a sua economia pode trabalhar no pleno emprego com por exemplo, desempregos de 3,5%, 4%. Isso é aceitável. Isso é como os países normais, desenvolvidos, civilizados, trabalham. Agora, numa situação de histerese do mercado de trabalho, com longos períodos de desemprego volumoso, a 14%, como é o caso do Brasil, prolongado por anos e com informalidade muito alta, isso significa que a taxa de desemprego natural está sendo empurrada para cima. Por quê? Porque se todos esses trabalhadores, numa futura política de estímulos, que traga os trabalhadores de volta ao mercado de trabalho, forem trabalhar, eles encontrarão o mercado de trabalho sem capacidade de agregar produtividade. Ou seja, eles não terão essa capacidade, estarão destreinados, estarão desacostumados a trabalhar em determinadas funções, quem é profissional de uma determinada coisa pode ter ficado defasado na tecnologia daquela coisa, ou seja, toda uma massa de trabalhadores será empregada e não agregará produtividade. Não agregando produtividade, a oferta da economia não crescerá na mesma proporção que a demanda, porque todos estarão recebendo salário, ou seja, inflação. O que nós estamos construindo com essa política que está acontecendo agora é a elevação da taxa natural de desemprego para em torno de 10%. O que significa que a partir de 10% de desemprego para baixo, o Brasil já não poderá mais avançar. Estão construindo, portanto, uma catástrofe econômica ao desconsiderar a realidade da economia brasileira na decisão de ontem, que já sinaliza uma alta da taxa básica de juros para 4,5% no final desse ano. Ou seja,
vão espremer ainda mais a economia brasileira no momento em que ela está espremida, no momento que ela não tem nível de atividade suficiente para suportar juros altos. Porque os juros altos, vocês sabem, sempre vão reprimir a demanda e, portanto, vão tirar dinheiro da economia e, portanto, vão reprimir os investimentos e, portanto, diminuir a empregabilidade da população. Bom, dito tudo isso, fica aquela questão: como é que os caras fazem esse tipo de coisa? É muito fácil de explicar. O Banco Central, meus amigos, foi capturado nesse ano de 2021. A autonomia do Banco Central, que foi passada a toque de caixa no Congresso Nacional, mostra agora o seu primeiro resultado. Ele já não tem mais que prestar contas a ninguém, já não tem mais que se sentir constrangidos por nada. O mercado financeiro, sabendo que o Arthur Lira ia colocar a pauta da autonomia do Banco Central e que ela ia passar, começou desde antes a exercer as suas pressões. Eu comentei aqui quantos artigos foram: economista-chefe do Credit Suisse, economistas do Itaú, eu não sei mais aonde. Todos os agentes de mercado querendo, sinalizando, afirmando que era necessário aumentar a taxa básica de juros. Por quê? O que eles querem é fazer a rentabilidade dos investimentos financeiros ficar melhor. Isso é uma evidência. Acontece que antes o Banco Central não se via tão livre para atender esse tipo de pressão. Não só se viu livre e atendeu, como atendeu com sobras. Entregou muito mais até do que a maioria esperava. A maioria das pessoas esperava uma alta da taxa de juros entre 0,25 e 0,5. E ela veio 0,75. E a próxima reunião do Copom em maio talvez tenha outra alta de 0,75. Isto é um escândalo. Isto vai terminar de assassinar a demanda agregada no Brasil. Isso vai terminar de paralisar a maioria dos investimentos que estão acontecendo. Então é um plano muito bem arquitetado para refazer os esquemas de concentração de renda nas atividades improdutivas. A realocação do capital na atividade improdutiva está acontecendo a olhos vistos. Esse ano de 2021 será disto. Isso será a economia brasileira no ano de 2021. Um grande refluxo dos investimentos produtivos e a realocação nas atividades improdutivas, porque a rentabilidade média das atividades improdutivas financeiras voltará a ficar maior do que a das atividades produtivas. Ou seja, podemos esperar a partir de agora uma recuperação nula da economia brasileira em 2021, agravada, aliás, pelo fato de que a vacinação é muito lenta e, portanto, podemos esperar outros fechamentos. Ou seja, está se criando uma situação infernalmente dramática para a população brasileira nesse ano. Com uma taxa de desemprego que provavelmente subirá, uma taxa de informalidade e desalento que provavelmente subirão também. E é isso. Eu acho que a decisão do Comitê de Política Monetária foi completamente equivocada, desconsiderou a economia real, considerou apenas a questão levantada pelo mercado financeiro, e a comunicação do Banco Central, só para terminar, é sincera no sentido de que reconhece que os núcleos da inflação, que deveriam, né, na teoria, recomendar então a gestão dos juros, não estão altos permanentemente e tampouco espalhados. Ele reconhece que são surtos temporários, choques temporários de preço. Preços, inclusive, a maioria administrados, notadamente combustíveis. E aí, o que eles querem dizer com isso? Querem dizer que nossa inflação atual, como eu venho explicitando aqui há muito tempo, é fruto da desvalorização do real. E, portanto, quando eles fazem uma aplicação de juros altos em função da desvalorização do real frente ao dólar, já se sabe que não vai ter efeito sobre esta inflação, porque esta é uma inflação de custos. E aí o que eles querem? Com um juro maior, impedir novas fugas de capital que fariam a desvalorização do dólar, a desvalorização do real crescer ainda mais, ou seja, que o dólar subisse ainda mais frente ao real. Basicamente, isto significa dizer o seguinte, que os agentes de mercado passaram um recado subterrâneo, um recado não explícito, ao Banco Central dizer, veja, caso vocês não rentabilizem melhor os investimentos financeiros a partir de agora, haverá, por nossa conta, mais retiradas de dólares do Brasil. E isso fará a inflação de custos subir. Por quê? Porque, afinal de contas, o real vai se desvalorizar ainda mais com novas retiradas de dólar do Brasil.
A inflação de custos subindo vai causar desconforto na sociedade, vai causar greve de caminhoneiros, vai causar uma série de problemas. Melhor vocês, então, aceitarem as nossas condições. Foi esse recado que o mercado passou para o Banco Central. E o Banco Central engoliu, obedeceu e agiu conforme a demanda deles. Ou seja, por isso eu estou dizendo aqui com todas as letras, o Banco Central do Brasil, com essa lei de autonomia, foi capturado sim. Ele está capturado nesse momento. O ano de 2021 já entra para a história como o ano em que o Banco Central passou a ser um agente a favor dos interesses do mercado. Ele está agindo em nome dos interesses de mercado. Vamos ver se o regime de metas de inflação, com a demanda caindo, com a inflação caindo, porque evidentemente vai cair. Já começou a haver aqui em São Paulo uma queda de 0,5% no preço dos alimentos. Por quê? Menos poder de compra. Menos demanda por alimentos, hein? Ou seja, estamos falando de gente passando necessidade, né? Estão entendendo, né? Então é isso. Vamos ver se o regime de meta de inflação vai fazer o Banco Central ter coerência lá na frente e segurar essa alta. Será? Vocês acham possível? Ou será que lá então, lá para junho, agosto, nas reuniões do segundo semestre do Comitê de Política Monetária, será que o mercado não vai fazer uma nova investida de dizer não, está no caminho certo de subir, senão vai ter evasão de dólares, nós faremos a evasão de dólares. E se fizer isso, é pau no preço dos combustíveis, é pau no preço dos exportados, etc. Essa é a situação em que nós estamos. Com a captura do BC, o Brasil acabou de se tornar refém dos interesses do mercado financeiro que vão comandar a nossa vida realmente agora de uma maneira quase completa. É uma pena. Isso aí precisará ser revertido. Eu acredito que, como em 2022 tem eleição, é muito possível que a insatisfação da sociedade esteja muito elevada com esse governo. Muito elevada. Situação econômica terrível, sem chance de recuperação. Está ficando flagrante que eles estão servindo a interesses de grupos especialmente interessados, né, na questão da acumulação de capital financeiro. Está ficando claro que eles tampouco têm a condição, né, operacional, logística, seja o que for, de curar a Covid-19 com velocidade razoável. Então o grau de insatisfação na sociedade tende a explodir no ano que vem. Vamos ver se isso representará alguma coisa diferente no sentido de uma nova orientação política para a gestão da economia. Porque do jeito que está, a própria classe média brasileira hoje, que ainda usufrui de algum benefício econômico do fato de ser classe média, estar empregada, ter alguma poupança, etc., etc., começará a acelerar o seu processo de extinção. A classe média brasileira começará a enxergar na prática o que é que está acontecendo com ela. Um processo de restrição econômica tão profunda que vai levá-la à extinção. Isso é pouco a pouco, evidentemente. Isso não é uma coisa que acontece de um momento a outro. Mas mais e mais pessoas vão começar a sentir restrições econômicas e isso leva, geralmente, a uma insatisfação popular muito grande. É isso que a gente vai, então, verificar ao longo de 2021 e em 2022, talvez, se reverta num novo governo. Vamos ver. E que esse novo governo faça uma política econômica não conservadora. Espero, porque se fizer, aprofundará esses mesmos processos. Pessoal, esse foi o Desenho de Notícias de hoje. Logo mais vai ter entrevista aqui no canal da Revolução Industrial Brasileira. Eu agradeço muito qualquer apoio que você possa dar ao canal, ao trabalho que eu faço aqui de elucidação sobre economia, sobre desenvolvimento no Brasil, apoiando a gente aqui embaixo, como está na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até amanhã no próximo Desenho de Notícias. Tchau, tchau.